Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 João. Hoje, com a permissão de Deus, nós iremos encerrar a primeira carta de João. Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, a primeira carta de João. Hoje, capítulo 5, dos versos de número 13 até o verso de número 21. 1 João, capítulo 5, dos versos de número 13 ao verso de número 1. Somente antes de lermos, se você gosta de anotar, a gente vai resumindo aqui aquilo que vamos conversar. A gente vai falar hoje de uma fé que nos leva a ter uma certeza que nos move a orar, então uma vida de oração. Essa fé nos leva a interceder ao Senhor pelas outras pessoas. E tudo isso porque a gente tem uma vida de permanência no Senhor, em Jesus Cristo. É isso que a gente vai falar aqui nesse fim da primeira carta que o nosso irmão apóstolo João deixou a nós, inspirado pelo Espírito Santo. Eu queria ler, peço que você acompanhe com os olhos e o coração, 1 João capítulo 5, dos versos 13 ao verso 21, diz assim a palavra de Deus: Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e nós cremos sim, Deus, que pela simples leitura da tua palavra, o teu Santo Espírito já fala aos nossos corações. Pedimos, Deus, que uma vez mais o Senhor nos instrua e possamos mais uma vez ser confrontados e confortados pelo Senhor, pelo teu Evangelho, de modo que possamos crescer para a honra e para a glória do teu nome. Isso é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, não sei se você concorda comigo, mas me parece que a gente vive em uma época onde há uma pergunta que ela não é feita, normalmente dita, mas ela está no coração de muitas pessoas, por vezes está no meu coração e acredito que por vezes ela possa estar no seu coração, que é a pergunta: e se der errado? E se isso der errado? Queridos, a gente tem visto hoje relacionamentos que começam com medo de fracassar, então por vezes relacionamentos já não começam mais. A gente tem visto decisões sendo adiadas por insegurança. A gente tem visto incertezas, a gente vê dúvidas quanto à fé e muitas vezes a gente vê pessoas que estão em momentos nebulosos da vida e que por estar nesses momentos, que às vezes você está e às vezes eu passo por esses momentos também, a pergunta às vezes que surge é: e se tudo der errado? E se o meu trabalho der errado? E se eu for mandado embora? E agora, e se as coisas acontecerem de um jeito que eu não planejei? E se o meu filho fizer aquela viagem e ele não voltar? Não sei quantos viram, algumas semanas atrás, eu postei nas minhas redes, eu tinha um colega em Araraquara, um jovem, e ele foi fazer uma viagem com um amigo do trabalho, uma viagem de moto, e eles foram até o Chile de moto e eles estavam voltando, e chegando em Foz do Iguaçu, ainda na Argentina, em um cruzamento ali de uma pista, esse meu colega, um carro cruza a pista, esse meu colega bate a moto e ele morre na hora. Ia fazer 30 anos de idade. Deixa irmãos, deixa mãe, deixa pai,
um acidente, foi fazer uma viagem de férias e não voltou. E se der errado? E quando as coisas não saem do jeito que a gente planeja? Como que você lida com as frustrações? Como você lida quando a vontade de Deus ela é diferente da sua vontade? É nessa direção que João quer encerrar a sua primeira carta. A gente tem visto desde o capítulo 1, Deus tem dado esse privilégio para a gente de ver semana após semana todos os capítulos da primeira carta de João. E a gente tem visto como que João, em momentos, ele lida com um tom mais teológico para a gente lidar com os falsos mestres, com as heresias, não é? Com as ideologias que invadem a igreja, com os pensamentos estranhos que às vezes surgem e querem roubar a nossa atenção e o nosso coração. Mas tantas outras vezes João vem com aquele tom amoroso e pastoral que ele tem, não é? E ele chama filhinhos, prestem atenção, filhinhos, se atentem com a vida de vocês, meus amados, olhem para o coração de vocês, olhem o rumo que a vida de vocês está tomando. E aí nessa mescla de momentos mais teológicos, momentos mais pastorais e com um coração ali mais amoroso de João, agora João ele amarra tudo aquilo que ele falou desde o capítulo 1, para a gente ter essa atenção de que, e mesmo se a gente tiver uma boa teologia, e mesmo estando em Cristo, e se as coisas derem errado? Se nessa vida as coisas não saírem do jeito que a gente planejou? Porque, queridos, talvez você concorde comigo que muitas pessoas creem em Jesus. Muitas pessoas frequentam a igreja. Muitas pessoas têm uma Bíblia aberta em casa. Muitas pessoas fazem orações bonitas. Muitas pessoas postam coisas de Deus nas suas redes sociais. Mas muitas dessas mesmas pessoas que fazem tudo isso, por vezes carregam uma inquietação no seu coração que é: será que Deus realmente me ouve? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Eu oro há tanto tempo por esse assunto e as coisas não mudam. Eu oro há tanto tempo pela vida dessas pessoas e nada muda. Será que Deus está me ouvindo? Talvez a sua pergunta mude será que eu estou fazendo alguma coisa para que Deus não me ouça? Será que o problema está em mim e a minha oração não é respondida porque eu estou em pecado? Ou talvez a sua pergunta seja um pouco mais funda e você pergunte: será que a minha fé é verdadeira? Será que Deus realmente existe? A gente pode lidar com essas questões. E João, se você tem acompanhado as nossas exposições aqui semanalmente, e se você perdeu alguma, você pode ver lá no nosso YouTube, que a gente tem lá todas as pregações. Mas João ele está escrevendo essa carta para pessoas assim, que têm essas indagações. Ele não está falando para incrédulos aqui, pessoas distantes do Senhor. Ele não está falando para pessoas que estão desviadas aqui do Evangelho. Não, ele está falando para crentes ativos. Está falando para pessoas que vivem a vida comum da igreja. E ele deixa isso claro. E que essa incerteza não é um tipo de arrogância ou somente um ato de incredulidade. Mas às vezes nós estamos suscetíveis a passar por isso, pelas circunstâncias da nossa vida. E aí o texto nos conduz, e eu quero ver isso com você, a um caminho onde João vai deixar claro para nós que nós podemos ter certeza de que Deus ouve as nossas orações, que nós temos uma fé que deve nos levar a interceder a Deus e pelas outras pessoas, e tudo isso somente por meio daqueles que estão em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, queridos, a certeza da vida eterna. João começa assim o último bloco, no verso 13. A certeza da vida eterna, que é o fundamento da nossa fé. Veja, no verso 13. Estas coisas os escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João, ele inicia assim. O último bloco da sua primeira carta, ele começa nos lembrando que todo crente, ele deve ter uma certeza. A certeza de que nós temos um fundamento da fé, que é a vida eterna que nos foi dada por meio de Cristo Jesus. E João deixa claro isso. Ele fala: a vós outros que credes. João não está falando com incrédulos aqui, com pessoas que não conhecem a Deus. Ele está falando com cristãos. E por que isso é importante? Porque aqui pressupõe-se que essas pessoas que estão ouvindo aqui esse bloco de João já têm um mínimo de conhecimento ali sobre Jesus. Frequentadores de igrejas que já tiveram ali um contato com as Escrituras,
Arrisco em dizer aqui, eu e você, todos nós aqui. É comigo e com você que João está falando. Essas coisas vos escrevi para que vocês saibam que tem a vida eterna. João começa assim. Quem tem a vida eterna? Aqueles que creem em Jesus. Veja, a vida eterna, queridos, nunca na Bíblia é apresentada como uma possibilidade futura apenas. Porque a gente tem essa tendência. Falar de vida eterna apenas como algo futuro. Depois que eu morrer, eu vou para o céu e aí a eternidade começa lá. Mas o que João está insistindo em nos lembrar aqui é que a vida eterna, para nós, ela já é uma realidade presente para aqueles que estão em Cristo. Porque justamente João tem dito para nós, semana após semana, que para a gente viver a eternidade, a gente precisa ser salvo. E quando nós somos salvos, a eternidade já é uma realidade para os filhos de Deus. Não por sentimentos, passamos por um desses textos algumas semanas atrás. Essa certeza não vem por sentimentos. Não vem por algo que eu faço exageradamente para chamar a atenção de Deus. Ela não vem por promessas vazias. Ela não vem por algo que eu possa fazer para alcançar isso. Ela vem do próprio Deus. A fé que nós temos, ela repousa na obra de Jesus Cristo na cruz, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, no meu e no seu lugar. E é isso que nos traz certeza. É isso que nos traz convicção da vida eterna. Porque, queridos, uma fé sem essa convicção, uma fé sem a convicção da eternidade, ela produz medo. Se eu perguntar para você, você tem medo de morrer agora? Eu tenho. O medo de enfrentar a morte. Mas eu não tenho medo do que vai acontecer comigo depois da morte. Porque eu sei que a obra de Cristo ela é suficiente. Enfrentar a morte eu tenho medo. Porque eu nunca enfrentei, a gente só vai enfrentar uma vez. Mas o que vai acontecer depois eu estou seguro, tranquilo. Mas tem muita gente que não tem essa convicção. E isso gera medo, isso gera insegurança, isso gera incerteza. Que fé é essa que a gente se apoia numa insegurança da vida eterna, sendo que a Bíblia está dizendo que aqueles que estão no Senhor têm a vida eterna. Falamos isso mais cedo. Tem coisas que a gente está ouvindo, mas a gente não está escutando. E a Bíblia está dizendo, você que é um crente, você tem a vida eterna. Não se preocupe com isso. Mas o texto continua. E não apenas agora a certeza da vida eterna, mas João continua nos mostrando que a confiança do crente diante de Deus, ela é expressada numa vida de oração. Ela é revelada, expressa numa vida de oração. Olha o verso 14 e 15. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aqui João tem uma palavra-chave. No texto original, quando a gente vê João escrevendo aqui o verso 14, a gente percebe que é essa palavra que inaugura o texto. E do jeito que ela está escrita aqui, a gente tem essa clareza. A palavra-chave aqui é confiança. A segurança da salvação para os crentes, ela é um resultado natural para mim e para você. Reverência diante de Deus. E uma vida de oração. Crente que não ora, não entendeu o Evangelho. Cristão que não tem uma vida de oração, não entendeu a obra de Cristo na cruz. E aqui eu não quero dizer que você tem que orar 3 horas por dia, não é isso. Mas é uma vida de dependência constante do Senhor. De orar diariamente, sim. Buscando a Deus. Colocando diante dele os seus pedidos, os seus agradecimentos, as suas incertezas e confusões. Mas um crente que diz ser cristão e não ora, não busca Deus para nada, essa pessoa não entendeu o Evangelho. Porque veja, João está dizendo aqui que essa ousadia nossa, ela vem quando oramos e pedimos, Deus, faça segundo a sua vontade. Nós podemos, e eu diria que nós devemos colocar diante de Deus as nossas vontades, os nossos desejos. Talvez você tenha um desejo de fazer algo. Ore a Deus por isso.
Ai, pastor, mas é uma coisa tão boba. Não tem problema. Quero fazer uma viagem. Ore a Deus. Deus, quero fazer uma viagem. Me ajude a planejar essa viagem. Se eu tenho que juntar um dinheiro, me ajude a juntar esse dinheiro, a ser mais responsável com as minhas finanças. Ore a Deus com clareza, com essa abertura. Mas saiba que Deus pode não permitir que você faça essa viagem. Do mesmo jeito que a gente pode orar por cura e às vezes a cura não vem. Do mesmo jeito que a gente ora por libertação e às vezes a libertação não vem. Agora, o que João está dizendo aqui é que o mais importante é orarmos e pedir a Deus que Ele realize a vontade dEle. E o ponto é que muitas vezes a gente insiste em orar pedindo que Deus realize a nossa vontade e ela é a que vale. Por isso que a gente precisa ficar atentos, queridos, em perceber que a oração não é convencer a Deus. Muito cuidado quando... Já falei isso outras vezes e eu sempre tenho cuidado em dizer isso. Mas cuidado com correntes de oração. Cuidado com mobilização de oração. Vamos convocar o Brasil para orar por determinada situação, porque quanto mais gente orando, é assim que Deus vai fazer. Queridos, isso não é verdade. Deus não precisa ser convencido. Eu diria mais, Ele não é convencido pelo nosso esforço. Mas ore, coloque diante de Deus os seus pedidos, clame a Ele, esteja sujeito à sua vontade. E saiba que às vezes a vontade dele é diferente da sua. Quantas vezes Deus já não me respondeu ou respondeu de uma forma diferente? Eu tive que lidar com algumas frustrações. Mas isso não faz de Deus um Deus mau. Isso mostra que a vontade que vai ser feita é a dele, não a minha. E é o que João está lembrando a gente aqui. Na vida da igreja, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, na vida comum. Ore, clame, peça, mas peça que Deus faça a vontade dele. Porque veja, em nenhum momento aqui o texto afirma que Deus atende tudo o que pedimos. João não diz isso, mas João diz algo importante. Deus pode não atender tudo o que nós pedimos, mas o que para a gente basta é que Ele ouve todas as nossas orações. Ele ouve. E ouvir na Escritura tem uma conotação muito bela, muito bonita, desde o Antigo Testamento. Quando um rei, né, quando uma pessoa importante, ela para ouvir alguém que seja hierarquicamente menos importante, isso demonstra um coração fiel, um coração amoroso. E quando João diz aqui que ele nos ouve, no verso 14, Deus, que é Deus, o soberano, o Criador, o Todo-Poderoso, Ele ouve você. Ele me ouve, pecador miserável. Ele me ouve. Sem precisar, Ele nos ouve. Por isso que a confiança nossa em Deus, ela não se dá por algo mecânico ou religioso apenas, mas tem a ver com relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Isso não quer dizer que quanto mais próximo de Deus eu estou, mais Ele vai fazer as minhas vontades. Não. Mas isso quer dizer que quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu entendo que Ele vai fazer a vontade dEle, mesmo que seja diferente da minha. E eu aprendo a lidar com as frustrações. Eu aprendo a lidar com as diferenças da vontade dEle para com a minha vontade. Será que nós estamos dispostos a enfrentar isso? E João continua no verso 16 e 17 a nos mostrar essa certeza que se move em amor. Olha só o que diz. Se alguém vira seu irmão, vira aqui do verbo ver, tá bom? Vira seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Na nossa tradução parece um pouco confuso esses dois versos, é para a morte, não para a morte, é injustiça, não é injustiça, ora, não ora. E o que João está fazendo aqui, ele está
ampliando, vou dizer assim, ele está aumentando o que a gente pode chamar aqui do horizonte da oração. Como assim? O que João está dizendo agora aqui está extrapolando o meu relacionamento com Deus. João está dizendo assim, você que tem a certeza da fé, você não ora somente pelas suas vontades, para você buscar a vontade de Deus, mas você ora pelos outros. Você ora pelas outras pessoas. O crente verdadeiro no Senhor, ele não ora apenas por ele mesmo, mas ele intercede pelos irmãos. Porque o cristão de verdade, ele não é arrogante, egoísta. Ele ora pelos outros pedidos. Por isso que a gente compartilha aqui os nossos pedidos, nossos agradecimentos. Isso não é banal. Isso não é perda de tempo. É a gente compartilhar em comunidade aqui aquilo que Deus está fazendo ou aquilo que a gente gostaria que Deus fizesse no nosso meio, por nós, pelos nossos queridos que estão enfrentando situações. Isso é importante. Isso mostra um coração que não é arrogante. Mostra humildade. Estava conversando ontem com um casal e nós estávamos falando de uma situação onde parece que cada vez mais as pessoas compartilham menos as coisas do seu coração. Então a gente tem visto, cada dia que se passa, as pessoas compartilhando menos as coisas da sua vida. E quando a gente vem para a esfera da igreja, a gente vê menos e menos e menos as pessoas compartilhando pecados, pedindo ajuda para lidar com pecados. Não diria que a gente tem que fazer uma rodinha também e vamos compartilhar os nossos pecados. Não é por aí. Mas é eu ter pessoas na igreja que eu posso confiar e dizer, irmão, ore por mim que eu estou tendo dificuldade nessa área. Caminhe junto comigo. Ore comigo. Leia alguns textos para mim para a gente poder caminhar juntos. Onde foi que a gente se perdeu na vida comunitária da igreja de deixar de caminhar juntos, compartilhando as nossas dificuldades, incertezas, inseguranças, abrindo o nosso coração e às vezes compartilhando pecados? Vocês, mulheres, vão começar logo o discipulado. Vão lá ler um livro, vão caminhar juntas, vão fazer lá uma roda de conversa. Não será um estudo. Será um momento de compartilhar aquilo que Deus tem falado com vocês. E vocês, por vezes, vão abrir o coração e dizer, olha, esse livro aqui, esse capítulo me levou para as Escrituras e eu tenho sido confrontada nessa área. Esse pecado tem me perseguido. Orem por mim. Não há demérito nenhum, porque todos nós somos pecadores. Mas a gente tem a dificuldade, porque a gente quer pintar uma máscara. Assim, olha, eu estou sempre bem com Deus. Tenho uma dificuldade ou outra, mas na minha vida com Deus estou impecável. Eu oro por todo mundo, oro pela minha família, leio a Bíblia todos os dias, está tudo sempre muito bom. E a gente se esconde numa máscara religiosa ou qualquer outra que seja. E a gente não compartilha as coisas do nosso coração. E o que João está dizendo é, se você vê o seu irmão cometer pecado, converse com ele. Só que a gente tem medo. Ai, eu vi, pastor, essa semana eu vi. Já começa errado, que já vem fofocar, né? Ai, pastor, essa semana eu vi o irmão lá fazendo tal coisa. Você falou com ele? Ai, não, porque vai que eu falo com ele, ele vai embora da igreja. Eu prefiro que o irmão fique em pecado na igreja por medo de confrontar o pecado dele. Onde foi que a gente se perdeu nesse caminho? O que João está dizendo para nós é isso. A realidade entre os cristãos tem algo em comum. A gente pode ter famílias diferentes, cores diferentes, tamanhos diferentes, idades diferentes, mas tem duas coisas que nos unem, que nos faz ser muito semelhantes aqui. O pecado, mas Jesus também. Do resto, a gente tem as nossas diferenças. Mas o que João está dizendo é, há uma realidade dentro da igreja que são pessoas pecadoras. E João, ele traz ainda uma distinção que na época foi necessária. Ao falar do pecado que traz a morte e o pecado que não traz a morte. Mas o que João está trazendo aqui, mais do que isso, é a ênfase cristocêntrica para a coisa. João está apontando para Jesus.
Nós oramos uns pelos outros porque Jesus é o nosso intercessor. A nossa oração, quando oramos uns pelos outros, ela ecoa a obra de Jesus. A pergunta que eu faço é: você tem orado pelos outros? Ou você ora só pelos seus? Porque uma igreja, queridos, saudável, segura, que vive o verdadeiro evangelho, é uma igreja que também ora uns pelos outros. Que Deus nos livre de sermos egoístas. Quando por vezes nós ouvimos que tem uma igreja por aí que está crescendo e você queria que a Betel crescesse e você, ao invés de ficar feliz por ter uma igreja crescendo, você fica chateado porque você fala, queria que fosse a Betel. Isso é errado, isso é egoísmo do nosso coração. É uma visão muito pequena do que é o reino de Deus. A gente deve se alegrar quando igrejas saudáveis, que pregam o verdadeiro evangelho, crescem. Temos que aprender a orar uns pelos outros. No verso 18 e 19, João continua, mostrando que tudo isso só é possível porque nós somos guardados por Jesus. Ao dizer, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui um texto talvez um dos mais conhecidos das cartas de João, e um texto que ele é usado de diversas formas diferentes, né? Pelo menos eu já vi esse texto sendo usado de várias formas. Mas João aqui ele está reafirmando a identidade do crente. Aquele que nasceu de Deus não vive dominado pelo pecado. João falou isso diversas vezes na primeira carta. Vimos isso inúmeras vezes. Aqueles que estão no Senhor não vivem dominados pelo pecado. E o texto aqui não está ensinando que o crente vive uma vida perfeita. Não. Mas uma vida de preservação e luta contra o pecado. Porque Cristo aqui é apresentado como aquele que guarda o crente. A segurança nossa da luta contra o pecado não está em nós. Quando eu acho que eu vou conseguir não pecar pelas minhas próprias forças, normalmente é aí que eu peco. Mas quem me guarda é o Senhor Jesus. É Ele que nos assegura. Dentro de uma das nossas linhas teológicas, a gente fala que esse é o ambiente da perseverança dos santos. Aqueles que foram salvos, eles permanecem no Senhor. Não vivem mais abertamente na prática do pecado. Pecam, sim, eu peco, você peca. Mas o pecado ele é um acidente. Sempre uso a ilustração do caminhão na curva, que ele não faz a curva e acerta a parede. Talvez vocês já ouviram e vão ouvir de novo, para vocês lembrarem. Tem a curva no fim da rua e tem o muro, o caminhão acerta o muro, foi um acidente. Aí o caminhoneiro repara o seu caminhão, na semana seguinte ele está ali na mesma rua, tem a curva, ele erra a curva e dá no muro de novo. Você acha estranho, mas ainda é um acidente. Na quinta vez você fala, não é mais um acidente. O pecado é um acidente na vida do crente. Ah, então quer dizer que se eu mentir hoje e eu mentir semana que vem, então não é mais um acidente, eu sou mentiroso, não sou salvo? Não. O ponto aqui é como está o seu coração em relação ao pecado. Se eu peco deliberadamente, talvez eu não tenha entendido o evangelho. E tem pecados que parece que nos perseguem por anos. E tem pecados que são mais difíceis de lidar. Pornografia, mentira e tantos outros. Que muitas vezes perseguem homens e mulheres por anos. E anos e anos. E talvez irão perseguir. Mas isso não quer dizer que essas pessoas não são salvas. Mas a maneira como eu lido com esses pecados vão demonstrar se o meu coração é um coração que está no Senhor ou um coração que ainda não entendeu o Evangelho. Por isso que João termina amarrando tudo isso no verso 20 e 21.
ao dizer: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí João termina pastoralmente de novo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João encerra a primeira carta elevando os olhos da igreja para Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vida eterna não é somente sobre algo que recebemos. Vida eterna é sobre alguém que nós pertencemos. É sobre Jesus. O chamado final de João contra os ídolos reforça tudo o que compete com Cristo e tudo aquilo que tenta minar a nossa segurança. Cuidado com os ídolos. Cuidado com as coisas que podem tomar o coração de Deus. Lembre-se que idolatria não é colocar coisas ruins no lugar de Deus, mas é colocar coisas boas no lugar de Deus. Família, dinheiro, você mesmo. Igreja pode ser um ídolo na sua vida, um ídolo ruim. Como é que a gente tem lidado com tudo isso? Porque, veja, João nos conduzindo, e eu quero caminhar para o nosso final, fazer algumas aplicações para a gente terminar aqui. João nos conduz em um movimento aqui pastoral desde o verso 13. Certeza da nossa salvação, a confiança diante de Deus, oração que se transforma em intercessão, a segurança que nós temos em Cristo em meio ao mundo dominado pelo mal, quando João diz o mundo jaz no maligno, mas tudo isso para resultar em comunhão viva com Jesus. Nada disso é apenas teórico, mas João ele está escrevendo para que a nossa fé ela seja prática. Vivemos em um mundo tenebroso, que jaz no maligno, como João mesmo diz aqui. Mas nós somos de Deus, então não há o que temer. Porque um feixe de luz em um quarto escuro ilumina. A luz do Senhor que brilha em nós, brilha nessa escuridão do mundo. Mas a luz incomoda. Então nós vamos incomodar as pessoas que não conhecem a Deus. Mas isso não é ruim. Porque o nosso desejo, pelo menos eu espero que seja o seu desejo, é que as pessoas que estão em trevas encontrem a luz de Jesus. Por isso João diz: guardai-vos dos ídolos. Aqui muito a ver com o nosso testemunho. Somos cristãos. Ótimo. Temos a certeza da vida eterna. Benção. Mas e o nosso testemunho? Quando as pessoas olham para mim no dia a dia, qual é o testemunho que eu estou dando? O que as pessoas falam de mim em casa? O que as pessoas falam de mim no trabalho? O que as pessoas falam de mim ali na nossa rua, os meus vizinhos, nos meus relacionamentos? Qual é o testemunho que eu tenho dado? Não é ser falso e fingido, mas é carregar a bandeira de Cristo onde eu estiver. É não negociar no meu trabalho. É deixar de ganhar mais para continuar dando um bom testemunho, se for necessário. Tem algumas coisas para a gente poder refletir e praticar e assim a gente terminar. Pensando na nossa vida pessoal, sua com Deus. Não meça a sua fé pelos altos e baixos que você tem com o Senhor. Não é uma régua justa. Mas esteja diariamente atento ao seu relacionamento com Deus. Comece o dia orando. Um exercício simples e prático, mas que já ajuda no nosso dia. Encontre um momento do seu dia onde você consiga orar, onde você consiga ler um trecho das Escrituras. E aqui não é ler meia hora de Bíblia. Se você puder, ótimo. Mas leia 1, 2, 3 versículos, onde você possa ler, reler, orar e falar: Deus, fala comigo, me ajuda a colocar em prática isso no dia. A gente faz tantas coisas, tem uma agenda tão cheia, que se a gente não priorizar a oração e a leitura da Bíblia, a gente não vai ler e a gente não vai orar. Não adianta. Sendo assim, também ore com honestidade diante do Senhor. Rasga o coração diante de Deus. Deus não é um juiz distante, maldoso, um Deus mau, um Deus vingativo. Não, Ele é um pai que ouve os seus filhos.
Mas a oração que é feita pedindo a Deus que Ele faça a vontade dele, ela só é fruto de um coração que se relaciona com Deus. E lembre-se, ao pedir que Deus faça a vontade dele, Ele vai fazer. Será que a gente está preparado para lidar com a vontade dele? Para aqueles que estão se relacionando com o Senhor, sim. Por isso também, ao invés de ficar fofocando ou julgando as pessoas por aquilo que elas estão fazendo ou deixando de fazer, ore por elas. Converse com elas. Nós somos excelentes canceladores de pessoas. Poderíamos ser excelentes cristãos que oram uns pelos outros, intercedem uns pelos outros, se importam uns pelos outros. Porque a intercessão mútua, quando nós oramos uns pelos outros, isso nos fortalece. Nos fortalece enquanto igreja, fortalece casamentos, fortalece relacionamento entre pais e filhos. Faz o teste, junta lá em casa o maridão, a esposa para orar. Junta os filhos, fala, a gente vai parar tudo que a gente está fazendo, a gente vai 5 minutos aqui para a gente orar junto. Começa a fazer isso. Compartilha. Abre o jogo. Às vezes a gente como crente, eu sei que alguns aqui enfrentam isso dentro de casa, onde nem todos estão no Senhor ainda. Mas não pintem uma imagem de que vocês são fortes o tempo todo dentro de casa. Eu me lembro de um jovem que ele tinha conhecido ao Senhor e na casa dele ninguém mais conhecia Deus. Até que um dia ele chama os seus pais e ele compartilha um pecado que ele tinha. E ele pediu ajuda para os pais, que não eram cristãos. Pediu ajuda para eles. Aquilo quebrou os pais dele. E Deus usou aquela situação para que os pais dele fossem alcançados por Cristo. O evangelho foi pregado a eles e eles conheceram ao Senhor. A gente não sabe o que Deus quer fazer, como Ele quer fazer. A gente só precisa estar disposto a ir e cumprir aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Por isso a pergunta que surge, eu quero terminar com essa pergunta. É onde que está a sua segurança? Em quem você descansa? É no seu trabalho? É na sua família? No seu relacionamento? É o que o verso 20 fala. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A nossa segurança não está em um Deus falso, mas no único e verdadeiro Deus. Onde está a sua segurança? Que essa seja a pergunta que ecoe nos nossos corações. Nos leve a amar mais a Deus e caminhar com Ele dia após dia em oração, leitura da palavra, e assim os nossos relacionamentos sejam transformados, vidas sejam transformadas, e a gente possa crescer para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar e receber a bênção do